Oi, pessoal, professora Elida Bogé aqui de volta com vocês, professora de Biologia, tá? Nesse projeto aqui do Governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Educação, no nosso cursinho aqui, preparatório para o Enem, para o PAS, né? Vestibular PAS, da UEMA. Vamos continuar aqui com as questões, né, nossas, resolvendo todas elas aqui do PAS, a do Enem, né, depois a gente vai entrar com essas questões, tá bom? A gente vai aqui discutindo, lembrem sempre que esse material, essas questões, tudo que a gente discute tá no link aqui abaixo, tá bom? Então estudem, revisem e vamos lá. Na questão 55, né, que eu trouxe aqui do PAS 2016, a gente fala aqui sobre eutrofização. Então, a questão diz assim: a eutrofização é um processo comum entre corpos d'água, sem muita movimentação, né, sem muita aeração, como lagos, lagoas e represas, resultantes de uma grande disponibilidade de nutrientes, né, no caso do nitrogênio e fósforo na água, que fornecem um ambiente totalmente favorável à grande e à rápida multiplicação de algas. A oferta dos nutrientes nitrogênio e fósforo acontece de diversos modos. Pode ser originária de esgotos domésticos, de efluentes industriais não tratados ou da agricultura e da pecuária. A enorme população de algas impede a passagem da luz, dificultando a fotossíntese das plantas, que ficam no fundo, e o nível de oxigênio dissolvido torna-se cada vez menor, causando a morte de muitos organismos, cuja decomposição também utiliza oxigênio, levando o ambiente a um estado de anóxia, com diminuição do número e da riqueza de organismos. O gráfico que representa o processo de eutrofização é... Então, olha só, ele está falando aqui na questão que o aporte de nutrientes para esses corpos d'água, né, que vem dessas fontes poluidoras, ou seja, o esgoto doméstico, a agricultura, né, que vão jogando lá o quê? O esgoto doméstico predominantemente leva o nitrogênio. A agricultura, por meio dos agrotóxicos, né, dos inseticidas, dos acaricidas, leva a parte mais fosforada, né, de poluição para esses corpos d'água. O que acontece? Esses corpos ficam férteis, as algas, portanto, se beneficiam disso, dessa fertilidade, né? E aí elas começam a se multiplicar ali naquele ambiente, está favorável para elas. Só que elas, ao mesmo tempo que elas se multiplicam ali, o que elas impedem? A passagem da luz, né? E isso leva a outros organismos que estão ali naquele corpo d'água, que dependem de luz, que dependem de toda a dinâmica natural, morram. E aí, com a morte desses organismos, a decomposição deles já demanda oxigênio da água, a própria existência das algas, né, principalmente, já demanda o oxigênio da água, e essa água vai ficando cada vez com menos oxigênio, que é esse termo aqui que ele usou, anóxia, né? Fica um ambiente anóxio. Então, nós temos aí uma dinâmica que foi trazida para esses gráficos, né? E um deles representa certinho o que acontece toda vez que um corpo d'água é eutrofizado. Então, aqui na letra A, na verdade, faltou aqui uma legenda, mas aí eu digo para vocês aqui, ó. As letras A do gráfico, dos gráficos todos, representam a quantidade de nutrientes que é jogada no corpo d'água, tá? A letra B, a quantidade de oxigênio, e a C, a quantidade de organismos que dependem de oxigênio, certo? Então, aqui na opção A, no gráfico A, a gente tem aqui, ó, uma crescente em termos de chegada de poluentes nesses corpos d'água, chegada de nitrogênio e fósforo, certo? Então, ele está crescendo, e à medida que ele cresce, né, que a quantidade de poluente cresce, a quantidade de oxigênio decresce e a quantidade de organismos que dependem de oxigênio, ou seja, dos organismos aeróbios,
também decresce. Então, isso faz muito sentido, né? Dentro do que foi apresentado pela própria questão, né? Então, quando eutrofiza, a quantidade de oxigênio cai, a quantidade, portanto, de quem respira oxigênio também vai cair, vão morrer esses organismos. Então, a letra A ela já está muito favorável, né, a ser a resposta. Mas vamos ver a letra B ali. Ó. A letra B diz que na medida que a quantidade de poluentes, né, de nitrogênio e fósforo diminui, a quantidade de oxigênio se mantém, e no que a quantidade de oxigênio se mantém, a quantidade de organismos que dependem de oxigênio diminui. Não tem porquê. Se a quantidade de oxigênio se mantém, a quantidade de organismos que dependem do gás oxigênio também tem que se manter, né? Então, aquilo ali é incoerente, o gráfico B é incoerente. O C, ele já fala o quê? Que à medida que o poluente aumenta, né, a quantidade de oxigênio se mantém e a quantidade de indivíduos que dependem do oxigênio decai. Também não faz sentido, né? À medida que o poluente aumenta, não tem como se manter a quantidade de oxigênio, essa quantidade de oxigênio vai cair, portanto, a quantidade de organismos aeróbios também vai cair. Letra D, à medida que a quantidade de poluente cai, a quantidade de oxigênio aumenta e a quantidade de indivíduos que dependem de oxigênio se mantém. Então, isso aqui também não faz sentido, né? Tudo bem que a quantidade de poluente caindo, a quantidade de oxigênio pode até aumentar, né, por algum fenômeno, né? Mas aí a quantidade de organismos aeróbios também vai acompanhando sempre a curva do oxigênio, tá? E da mesma forma, a letra E, ali, a quantidade de poluente se mantendo, cai oxigênio, cai a quantidade de micro-organismos aeróbios, também não faz sentido, tá? Dentro do que a gente discutiu. Então, a resposta é a letra A, tá bom? Na questão 56 do PAS de 2015, né, a gente tem que os padrões e a frequência com que as infecções parasitárias, tais como a malária e ectossomose, ocorrem em determinadas localidades, dependem de interações complexas entre hospedeiro e parasitas e ambiente. A ação do homem dominando e alterando a natureza pode se constituir em um fator de progresso, porém, também pode introduzir ou espalhar infecções parasitárias, minimizando ou até inviabilizando os efeitos benéficos sobre o bem-estar da população. Quer dizer, busca qualidade de vida por um lado, mas traz, né, prejuízos por outro. Segundo o texto, as alterações ambientais provocadas pela atividade humana influenciam a incidência de infecções, pois populações que vivem em ambientes com grande complexidade e grande diversidade biológica apresentam menores taxas de infecção e menor gama de espécies parasitas? Não, não necessariamente tem menor gama de espécies parasitas, tá? Variações de temperatura e de precipitação pluviométrica são fatores decisivos na distribuição e na consequente transmissão da malária. Bom, na medida que o homem altera a natureza, ele também leva a alterações de temperatura e de pluviosidade, né, por consequência. Então, isso pode sim influenciar na distribuição, tá, da transmissão de certas doenças. Então, essa letra B aqui ela já está muito favorável. Letra C, alterações decorrentes da urbanização facilitam a transmissão da malária, ao determinar o aumento de sítios naturais que funcionam como criadouros de anofelinos. Então, aumento de sítios naturais não é o caso quando a gente fala de urbanização. Letra D, alterações ambientais e movimentos migratórios não podem ser associados ao espraiamento da esquistossomose mansônica. Não, alterações ambientais, elas devem ser associadas, né, à distribuição desse tipo de doença. Modificações efetuadas na distribuição natural de recursos hídricos, como canalização de rios, construções de diques ou represamentos, ou represas, podem diminuir a transmissão da ectossomose? Não, pelo contrário, né?
Então, a resposta certa é a letra B, variações de temperaturas e precipitação, quer dizer, variações, alterações na natureza podem ser fatores decisivos aí na distribuição, né, na transmissão de doenças, tá? Como a malária. Na questão 57, PAS 2014, a maioria dos seres vivos obtém energia necessária para a realização de seus processos vitais por meio da quebra da molécula glicose. A energia liberada resultante dessa degradação é tão grande que mataria a célula se fosse realizada de uma única vez. Essa degradação ocorre em etapas denominadas. Então, aqui é fundamental que as etapas da glicólise, né, da quebra da glicose para a obtenção de energia, esteja muito clara, né, na cabeça de vocês, para que vocês possam responder uma questão como essa, tá bom? Por quê? Porque está perguntando aqui, ó, quais são as etapas da quebra da glicose, né? E a letra A diz assim, ó, a gente vai ver aqui a sequência, essas etapas em sequência, tá? A letra A, glicólise, ciclo do ácido cítrico e cadeia respiratória. Então, o que acontece quando a glicose entra na célula? Com 6 carbonos, ela é quebrada, ela é lisada em uma molécula de 3 carbonos, né? Então, é uma glicólise que acontece primeiramente? Ok. Ciclo do ácido cítrico é o que vem em seguida? Ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, né? É o passo seguinte a essa quebra da glicose em 3 carbonos. O que vai acontecer ali? Vai ser produzidos precursores, eu digo assim, os trabalhadores que vão atuar na próxima fase, tá? Então, sim, primeiro é uma glicólise, sim, segundo é um ciclo do ácido cítrico, e por fim, aqueles trabalhadores lá que foram produzidos no ciclo do ácido cítrico vão entrar na cadeia respiratória para transformar, né, para fazer toda a dinâmica, né, de diferença quimiosmótica, né, de potencial quimiosmótico, tem todo o detalhamento da cadeia respiratória, que lá no final vai resultar em produção de energia química via ATP, certo? Então, a sequência glicólise, ciclo do ácido cítrico e cadeia respiratória é a sequência correta. As próximas, cadeia respiratória, ciclo do ácido cítrico e glicose. Não. Letra B diz que a última fase é glicose. Não, glicose é a molécula que vai ser degradada. Letra C, glicogênese, glicólise. Não, glicogênese não. Letra D, glicose. Não, glicose não é a fase. Glicose é a molécula que vai entrar nas fases, vai passar pelas etapas. E letra E, ciclo do ácido cítrico, glicose e glicólise. Também a gente já entendeu que não procede. Então, resposta correta, letra A, tá? Da 57. Questão 58, PAS 2014. O indivíduo foi submetido a uma intervenção cirúrgica em que foi removida a metade do seu intestino delgado. Após a alta hospitalar, o paciente passou a perder peso rapidamente, em virtude da má absorção de nutrientes. A estrutura celular perdida durante esse processo cirúrgico, que comprometeu a absorção de nutrientes, é denominada. Então, se a gente sabe o que é cada um, né, cada uma dessas do que traz cada opção, a gente vai responder facinho, porque aqui, olha só, letra A, carioteca. Carioteca, a gente sabe que é a membrana que envolve, né, o DNA, né, o material genético dentro do núcleo celular. Então, não faz muito sentido pensar que é a perda de carioteca que fez com que esse paciente tivesse dificuldade agora de absorver os nutrientes, tá? Interdigitação são estruturas que conectam uma célula a outra, né? Então, poderia até ser, mas tem uma coisa aqui interessante, que são as microvilosidades. Então, o que são essas microvilosidades?
são reentrâncias ou são projeções, na verdade, né? São projeções da célula para aumentar a superfície de contato da célula com o nutriente, né? Com aquilo que chega lá no intestino para se tirar o nutriente dali, quer dizer, com o alimento, né? Vamos dizer assim. Então, as microvilosidades, né? As células epiteliais, né, do intestino, elas têm essas projeções. E nas projeções da célula, né? Nas projeções, se a gente pegar aqui um pedacinho, a gente vai ter outras projeções. Então, a gente vai ver aqui, ó, como se fossem pelinhos, né? Como se fossem pelinhos mesmo, que estivessem ali à disposição de entrar em contato com o alimento e fazer essa absorção, tá? Aqui não ficou legal, gente. Então, a gente olha estruturas, né? Então, considerem que essas estruturinhas aqui, ó, é que estão aqui, fazem esse papel de absorver. Na verdade, eu falei célula, né? Aqui que seja o tecido epitelial. O tecido tem as suas projeções. E no tecido, quando a gente aumenta aqui, ó, vamos botar no microscópio, a gente vai olhar a célula desse tecido, elas têm as microvilosidades ali, aumentando a superfície de contato celular com os nutrientes, tá? Com a comida, com aquilo que vai oferecer nutriente pra gente. Tá bom? Então, na questão 58, microvilosidades, letra C, é o que melhor responde. Mitocôndria, a gente já sabe que são as organelas responsáveis pela respiração celular, e o cloroplasto trabalha com a fotossíntese, né? Então, não faz sentido. Então, letra C é a resposta. Questão 59, Paz 2013, diz que as teorias da evolução procuram explicar como todas as espécies surgiram na Terra e como elas podem se transformar ao longo do tempo, originando outras espécies em virtude de suas semelhanças e suas diferenças. Podemos citar como exemplo a resistência à malária apresentada por pessoas portadoras de anemia falciforme. Neste tipo de doença, há deficiência no transporte de oxigênio pelas hemácias, inviabilizando o desenvolvimento do agente causador da malária. A teoria evolutiva, que explica a resistência à malária por parte dos portadores da anemia falciforme, é conhecida como... Então, qual é a teoria de dentro do estudo da evolução que explica essa resistência, né, à malária dos portadores de anemia falciforme? Então, se a gente tem um grupo, né, na população humana, a gente tem um grupo de pessoas com anemia falciforme e pessoas sem anemia falciforme. Aqui. Então, sem anemia, várias pessoas sem anemia e várias pessoas com anemia. Certo? Então, tá aqui uma mistura, né, de características genéticas dentro dessa população. E aí chegou a doença, né, olhou para esse conjunto aqui e disse assim, ó, eu vou te eliminar, tá? Eliminou aqui quase todo mundo que não tinha a doença, que não era portador da anemia falciforme. O que foi que essa doença fez? Ela selecionou.
ela foi o fator ambiental que selecionou a genética, né, a partir da resistência a ela própria. Então, quem apareceu aqui nessa situação como resistente a ela? Os portadores de anemia falciforme. Então, qual é, né, a teoria dentro do estudo da evolução que explica isso aqui? É a seleção natural, tá bom? Então, gente, a gente fica por aqui, tá bom? Não esqueçam, estudem, revisem, material no link e até a próxima.